Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Dutra, eu sou professor de Direito Tributário do Estratégia, sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e estamos agora, neste momento importantíssimo, realizando a correção das provas do concurso Cefaz Goiás, prova de auditor fiscal. Ok, meus amigos? Imagino que vocês tenham tido aí um dia bastante desafiador, sem dúvida alguma, mas espero que vocês tenham se saído muito bem. Espero realmente que vocês tenham aí acertado várias das questões, né? A maioria das questões que foram cobradas pela Fundação Carlos Chagas. E nós vamos realizar a correção da prova de Direito Tributário. Nós tivemos 14 questões entre as questões 107 e 120, tá bom? Será uma correção bastante sucinta. Eu direcionarei as respostas, comentarei as respostas dos gabaritos, tá? Aquelas alternativas que foram apontadas pela banca como gabarito, a fim de que nós não venhamos a perder aqui uma hora somente em direito tributário. Eu quero que realmente você vá direto ao ponto apenas para verificar por que errou ou, enfim, porque não marcou aquela alternativa que seria o gabarito da questão. Lembrando, meus amigos, que isto aqui é um gabarito extraoficial, que não necessariamente irá coincidir com o gabarito da banca examinadora. Nós fizemos uma análise bastante corrida aqui para poder trazer esse conteúdo ainda no domingo para você, e eu espero realmente que seja um norte, que seja um direcionamento para você verificar quantos pontos você fez na prova. Tá bom, pessoal? Então, antes da gente começar, fica aqui as minhas redes sociais. Convido realmente vocês me acompanharem no Instagram, me acompanharem no YouTube. Nós temos redes sociais e você terá a oportunidade de treinar mais caso você esteja prestando outros concursos também. E eu espero que você tenha participado do aulão nosso ontem, lá, mais de 900 pessoas ao vivo lá com a gente. Foi uma oportunidade muito boa de estar com vocês. Beleza? Vamos aqui então corrigir as questões. Questão de número 107. A primeira questão envolvia a Lei Complementar 105 de 2001. A Lei Complementar 105 de 2001. E ela tratava da jurisprudência, né? Na verdade, aquela questão do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, que estabelece o poder das autoridades administrativas. É um dispositivo muito questionado na jurisprudência, né? O STF reconheceu a constitucionalidade do dispositivo, que trata da requisição ali das informações bancárias, financeiras do sujeito passivo pelas autoridades fiscais, independentemente de ordem judicial, ok? Falamos sobre isso no aulão de ontem, falamos sobre isso, e a banca realmente cobrou. A primeira questão foi sobre isso, artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, que fala que o auditor fiscal, não é isso? Quando tiver ali um processo administrativo instaurado ou um procedimento fiscal em curso e seja indispensável o conhecimento dessas informações, nós temos então a transferência do sigilo bancário para o sigilo fiscal. Ele não pode divulgar essas informações, mas ele pode utilizá-las, tá bom? Então ele poderá examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, porque há procedimento fiscal em curso na empresa, conforme foi relatado aqui no enunciado da questão, né? O JJ Silva, o auditor que estava realizando uma fiscalização, não é isso? E ele, depois de examinar documentos e livros fiscais, chegou à conclusão que seria indispensável o exame das informações bancárias e financeiras. Então, com base no artigo 6º, amparado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seria, então, a letra D, gabarito da nossa questão, tá bom? Questão 107, letra D. Questão 108, também tratava da Lei Complementar 105 de 2001. A Fundação Carlos Chagas aí deu uma inovada, cobrando estas legislações aí que constavam na ementa do edital, tá? Lei Complementar 105 de 2001. E agora, uma questão mais específica. Agora fala da responsabilidade do auditor, né? Cita um outro caso aqui, hipotético, e fala de um auditor que teve acesso a essas informações financeiras, enfim, só que contrariando o que consta, o que determina a Lei Complementar 105 de 2001, ele utilizou estas informações e viabilizou a outras pessoas a utilização indevida dessas informações. E, em razão disso, a banca questiona o que pode acontecer com o referido auditor fiscal. O que será que pode acontecer? Artigo 11 da Lei Complementar 105 de 2001 vai tratar exatamente da responsabilidade pessoal, tá, e direta pelos danos decorrentes causados por esta utilização indevida,
sem prejuízo, olha só, sem prejuízo da responsabilidade objetiva da entidade pública, certo? Quando comprovado que o servidor agiu de acordo com orientação oficial. Ou seja, a entidade pública também é responsabilizada objetivamente, caso reste comprovado que ele agiu seguindo uma orientação oficial, certo? Que não foi apenas por sua conta, ok? Então, neste caso, o gabarito da nossa questão seria letra E, tá, pessoal? Gabarito extraoficial, letra E. Questão 109, meus amigos. Esta questão trata do ICMS, trata da Lei Candir, tá? Ela trata da Lei Candir e nós temos aí um caso de um supermercado que adquiriu diversos produtos, certo? E adquiriu também um equipamento para integrar ali o seu ativo permanente, que é um forno para assar pão, enfim. E aí nós temos aí diversas alternativas questionando qual seria a correta, considerando o disposto na Lei Complementar 87 e 96 e essa questão de créditos de ICMS, tá? Crédito de ICMS. E a alternativa que consideramos aqui como gabarito extraoficial é que, com base, né, pessoal, com base no artigo 33 da Lei Complementar 87/96, Lei Candir, tá? O que ocorre, pessoal? Em relação às barras de sabão, que a empresa comprou a barra de sabão, certo? E ela pegou essa barra de sabão e utilizou o quê? Na limpeza do próprio estabelecimento. Ela não revendeu essa barra de sabão, certo? Então ela utilizou no seu consumo, utilizou no próprio estabelecimento. Não foi objeto de revenda à clientela, como era a intenção no momento da aquisição. Como no momento da aquisição a intenção era revender, escriturou o crédito. Em um momento posterior, ela utilizou, consumiu esse produto. Então, com base no artigo 33, somente haverá direito ao crédito nessas situações a partir de 2020. Tá? Então, atualmente, não cabe crédito, razão pela qual ela deve estornar, ok? Questão 110. Vai falar também do ICMS e trata daquela Lei Complementar 24 de 75, né, que trata das reuniões ali no âmbito do CONFAS para concessão de incentivos fiscais, isenções, benefícios, enfim, relativos ao ICMS. Tá? E foi uma questão que tratava, bem teórica, tratando sobre aquela questão de quais são os entes que devem ser convocados, quem vai presidir essas reuniões, não é isso? Então, nós tínhamos a resposta desta questão, questão 110, ela foi retirada, tá? A questão 110 foi retirada do artigo 2º da Lei Complementar 24 de 75. Então, são várias alternativas tentando confundir o candidato em relação, são todos os estados convocados ou é a maioria deles? Enfim, né? Então, é a convocação de todos os estados sob a presidência de representantes do governo federal, que, né, a maioria das unidades esteja presente em tais reuniões, tá? Então, todos são convocados, o presidente é o representante do governo federal. Para realizar essa reunião, a maioria dos entes devem estar presentes e que, nas decisões, pela concessão de um benefício fiscal relativo ao ICMS, a decisão deve ser tomada por unanimidade dos estados representados, tá bom? Unanimidade dos estados representados, resposta no artigo 2º da Lei Complementar 24 de 75, que foi abordada em nosso curso de Direito Tributário, focado na Cefaz Goiás. Beleza, pessoal? Então, questão 110, esta é a resposta. Vamos continuando aqui. Questão 111. Trata ainda do ICMS, trata da Lei Candir também. São duas questões da Lei Candir que foram cobradas, tá? A questão 109 e a questão 111, né? Então, essa aqui a gente tinha ali questões relativas também a crédito e débito, tá? Apuração do imposto, enfim, algumas questões relativas ao pagamento do ICMS e o gabarito da questão, apontada aqui como extraoficial, é a letra D, conforme o artigo 24, está bem literal lá no artigo 24. Artigo 24 da Lei Complementar trata que realmente, não é isso? A legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto, tá? E aí continua ali, as obrigações consideram-se vencidas na data em que termina
o período de apuração, e esse próprio artigo 24 servia para responder outra alternativa da questão, beleza? Mas a alternativa apontada como gabarito extraoficial, então, na questão 111, é a letra D. Questão 112 vai tratar de temas relativos ao direito tributário, limitações ao poder de tributar, e eu transcrevi a questão como um todo aqui, mas a gente tem que focar na resolução. A letra A foi considerada gabarito extraoficial, por quê? Porque ela trata exatamente do artigo 150, pessoal, inciso 5, que é aquele princípio da liberdade de tráfego, certo? Que é vedado aos entes federados, inclusive os estados, estabelecer limitações ao tráfico de pessoas, bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Literalidade do artigo 150, inciso 5, tá? Aí a letra B também tratou daquela imunidade da música nacional. Falamos sobre isso no nosso aulão de revisão, falamos que devia ser produzido no Brasil e não no Mercosul, tá? Aqui a letra C fala do princípio da isonomia, certo? E fala que admite-se, né? Admite-se a distinção com base na ocupação profissional, função exercida, isso aqui é completamente vedado pelo princípio da isonomia. A letra D fala da cobrança de tributo antes do início da regulamentação da lei que os houver instituído, aumentado ou reduzido. Na verdade, isso aqui é o princípio da irretroatividade da lei tributária, que trata, na verdade, em relação à instituição, majoração de tributos, e o que se veda é o quê? Fatos anteriores ao início da vigência da lei, tudo bem? Letra E, é vedado cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido regulamentada? Não, publicada, tá, pessoal? Publicada a lei, tá? E podendo o prazo ser reduzido? Não, este prazo não pode ser reduzido. A aplicação é cumulativa. Princípio da anterioridade anual com o princípio da anterioridade nonagesimal. Beleza? Os dois princípios andam juntos, salvo ali as exceções previstas no próprio texto constitucional a um ou a outro princípio. Beleza? Ok. Então foi apontado aqui como gabarito, letra A, por conta do artigo 150, inciso 5. Questão 113, pessoal. É fundamental para o exercício do cargo de auditor da Receita Estadual. Esta questão é incrível, né? Eu falei exatamente isso no aulão de ontem. Falei, olha, futuros auditores, vocês precisam memorizar o artigo 142. Precisam saber tudo sobre o lançamento tributário, porque é uma atividade privativa da autoridade fiscal, é uma atividade da mais importante, né, principal da autoridade fiscal, que é o quê? O lançamento, constituição do crédito tributário. Não é isso? E aqui ele fala, pois uma das suas atividades funcionais poderá ser a de promover a constituição do crédito por meio daquele procedimento administrativo. O que é isso? O lançamento. De acordo com o referido código, e aí nós tínhamos várias alternativas tratando sobre o lançamento, falando sobre prazo decadencial, falando dessa questão de lançamento de ofício por declaração e por homologação, aí exigiu o conhecimento do artigo 149, do artigo 147, tá? E o gabarito extraoficial que entendemos aqui nesta questão é que é a letra E, que estabelece que quando se comprovar, certo? Omissão do sujeito passivo, ação ou omissão, ou terceiro legalmente obrigado, né? Que dê lugar à aplicação de uma penalidade pecuniária, isto é, de uma multa, o lançamento será efetuado de ofício, aplicando-se ao infrator a penalidade pecuniária correspondente. Isto aqui está previsto no artigo 149, inciso 6 do CTN, tá? É o quê? É o lançamento de ofício, em que a autoridade vai verificar se houve omissão, ela vai lançar de ofício o tributo e, se for o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, ou seja, aplicar uma multa, tá bom? Aplicar uma multa por conta desta ação ou omissão, certo? Que deu, né? Foi uma conduta que gerou o quê? Uma infração à legislação tributária. Questão 113, gabarito extraoficial, letra E. Vamos para a questão 114, pessoal. A questão 114 é uma questão que envolve apenas o conhecimento da Constituição Federal, né, relativamente ao ITCMD ou ITCD, e fala aquela questão bem simples que a gente trata no nosso curso, temos até um esquema lá para ilustrar isso aí, que diz o seguinte: quando estiver tratando ali de bens imóveis, o ITCD caberá ao estado da situação do bem imóvel. E quando for bens móveis, títulos, créditos, enfim, aí nós temos o quê? Temos que analisar se foi operação causa-morte, onde se processou o arrolamento, o inventário ou arrolamento, certo?
E quando se tratar de transmissão ali como uma doação, onde estiver domiciliado o doador, tá? Então a gente tem que olhar. Se for imóvel, já será o lugar da situação do imóvel, certo? E a alternativa apontada como gabarito extraoficial é a letra D, certo? Porque trata de um terreno, isto é, de um imóvel que estava em Senador Canedo. E a questão, o enunciado, pergunta: em quais dessas alternativas o Estado do Goiás será sujeito ativo? Isto é, terá o direito de cobrar o ICMS, o ITCD. Não é isso? Sujeito ativo é quem cobra, não é verdade? E qual é, neste caso da letra D, se o imóvel está localizado no Estado de Goiás, cabe ao Estado de Goiás o referido imposto. Tudo bem? Por essa razão, a questão teve como gabarito a letra D, pessoal, tá bom? Vamos para a questão 115. Agora a questão tratava da tributação conjunta de mercadorias e serviços. Se há incidência do ICMS, se há incidência do ISS ou se há incidência de ambos os impostos, o ISS sobre o serviço e o ICMS sobre a mercadoria. E a gente sabe que o ISS só incide sobre aqueles serviços não definidos na competência dos estados, tá? Somente aqueles serviços relacionados na lista da Lei Complementar 116 de 2003, após a instituição pelos municípios. Sabemos ainda que, se o serviço é prestado juntamente com o fornecimento de mercadorias e não há qualquer ressalva na lei complementar, nós temos a incidência do ISS sobre o valor total da operação. Agora, se há uma ressalva na lei complementar, o ISS incide sobre o serviço e ICMS sobre a mercadoria. E se é um serviço, né, juntamente com a mercadoria, o serviço não é tributado pelos municípios, ICMS sobre o valor total da operação. No caso aqui, nós temos todos os serviços que constam na lista anexa à Lei Complementar. Lei Complementar 116 de 2003, que trata das normas gerais relativas ao ISS, tá bom? Todos são serviços tributados pelo ISS. Ok, o problema é que tinha em todos os casos fornecimento de mercadorias. E aí, meus amigos, a única situação, como é um serviço tributado pelo ISS e havia fornecimento de mercadorias, nós teríamos que achar qual dessas alternativas, qual desses itens, ou mais de um deles, se fosse o caso, o que não é, que tinha ressalva na lista anexa à lei complementar para a incidência do ICMS sobre a mercadoria, separadamente do serviço. Tá? E o único caso que havia previsão é o item 2, que trata do serviço de hospedagem em hotéis, né? Em que o valor da alimentação fornecida, se for incluído no valor da diária, estará sujeito ao ISS. Tá? O valor da alimentação, veja, o serviço de hospedagem é ISS. O valor da alimentação, que é mercadoria, se estiver incluído no valor da diária, ISS. Agora, se estiver excluído do valor da diária, não estiver na conta, é o quê? Incidência do ICMS, tá? Este era o único caso, tá? Os outros casos, que é o serviço de reprografia, não é isso? Serviço odontológico, que é dentista, né? E ainda o caso de próteses dentárias, certo? Confeccionadas sob encomenda, tá? Tem ali a preponderância do serviço, né? Uma atividade sobre encomenda. Nós temos, então, que o advogado, quando foi, o consultor, né, quando foi responder ali os seus clientes, o único que tinha essa questão da incidência do ISS sobre o serviço e ICMS sobre a mercadoria era o caso do Renato, que estava relativo ao serviço de hospedagem e alimentação fornecida nesse serviço aí, tá bom? Questão 115, letra E, gabarito extraoficial. Questão 116, questão exigindo aqui o CTN, falando sobre a moratória, tá? Nós temos ali tratamento da moratória nos artigos 152 a 155 do CTN e a questão exige vários aspectos relativos à moratória, tá? A questão diz que a moratória suspende a exigibilidade do crédito tributário e faz ali várias afirmativas em relação a esta hipótese de suspensão. Pergunta qual que é a alternativa correta. A alternativa correta, segundo o nosso entendimento, é a letra E, que estabelece, né, que traz ali o disposto no caput do artigo 154, que diz: salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder. O despacho é quando a moratória é concedida em caráter individual. Sempre tem que haver uma lei, tá bom? Por isso que tinha uma alternativa que estava errada, que falava que pode ser lei, pode ser
um ato infralegal, enfim, não pode, sempre por meio de lei. Ocorre que, se a moratória é geral, a própria lei concede a moratória. Se a moratória é individual, a lei autoriza a sua concessão por despacho da autoridade administrativa, tá bom? Então nós temos aqui como gabarito extraoficial a letra E, que trata a literalidade do caput do artigo 150, certo? Ou cujo lançamento já tenha sido iniciado, aquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Este é, então, o gabarito apresentado aí na questão 116. Vamos à questão 117, questão básica, que trata do artigo 127 do CTN, a respeito do domicílio tributário. Meus amigos, eu peço licença para tratar dessa correção de uma forma bastante acelerada, porque nós temos a prova inteira para ser corrigida aqui. Se eu ficar demorando muito aqui, vocês vão passar a noite aí, virar a noite assistindo esse vídeo, tá? Então o objetivo é que eu vá direto ao ponto aqui. Você quer agora corrigir, certo? Você quer corrigir. Amanhã, quando vier o gabarito oficial, você passa ali, se errou uma coisa ou outra, quer corrigir ali, quer aprender o que errou, beleza. Aí é um outro momento e nós temos todos os comentários lá no nosso artigo no site do Estratégia. Tá tudo lá comentadinho, beleza? Vamos continuar. Em relação ao domicílio tributário, pessoal, artigo 127, só tem um dispositivo no CTN sobre isso, é muito direto. A única alternativa que julgamos correta é a letra C, que fala que o dispositivo estabelece que o domicílio da pessoa jurídica de direito privado, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, certo? Porque o domicílio, né, na falta de eleição, a regra é a eleição, na falta de eleição, o domicílio da pessoa jurídica de direito privado é a sua sede, ou em relação aos atos e fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. E a questão diz, olha, desde que outro não seja eleito. Se não tivesse isso aqui, poderia ser considerada até errada, tá? Mas a banca tomou o cuidado de fazer essa observação, ok? Observação que consta no caput do artigo 127. Questão 117, letra C, questão 118. Vamos falar agora da questão relativa, né, à penalidade, né? Tinha uma questão aí que tratava de 2 penalidades e havia uma dúvida quanto à sua aplicação. Esta questão, ela trata do artigo 112 do CTN. A interpretação mais benéfica ao acusado quando se tratar de uma lei tratando sobre infrações e penalidades em que há dúvida quanto à sua interpretação. Nós tínhamos 2 multas a ser aplicadas. Qual seria a multa a ser aplicada? Se houvesse dúvida, a multa mais benéfica, e era só isso para você acertar a questão. Uma questão enorme e muito simples de resolver. É só para assustar mesmo, tá? Uma questão muito grande e difícil de resolver. Falava de uma multa de 30%, uma de 50%, falou ainda que a lei estabelece que a apenação do sujeito passivo por uma das infrações impede a apenação pela outra, ou seja, teria que escolher uma ou outra, certo? Então, havendo dúvida, deixa bem claro que havia uma dúvida insuperável. Qual será o procedimento da autoridade? Deverá interpretar a norma que define infrações ou combina penalidade de maneira mais favorável ao sujeito passivo infrator, caso não consiga eliminar a dúvida quanto à natureza ou circunstâncias materiais do fato infracional praticado, né, pelo sujeito passivo. Letra A, gabarito extraoficial. 119, a contribuição de melhoria. Falei isso no aulão também, hein? Essa questão não dava para errar de forma alguma, mesmo que você não estudasse antes da prova. A gente falou lá no aulão presencial. A contribuição de melhoria é uma espécie de tributo expressamente mencionada na Constituição Federal e no CTN. De acordo com as normas do CTN, esta contribuição pode ser cobrada pelo Estado, pode ser cobrada por todos os entes, mas em relação ao Estado, quando, né, para fazer face ao custo de obras públicas referentes à edificação pelo poder público estadual de uma escola de parques públicos, os quais acabaram valorizando a região como um todo, inclusive imóveis circunvizinhos. O requisito básico, né, para a cobrança de contribuição de melhoria é o quê? Realização de uma obra pública da qual decorra valorização imobiliária. A única alternativa que reportava aqui uma valorização imobiliária ela era a letra D, então foi selecionada como gabarito extraoficial. E a nossa última questão, 14ª questão, fala da relação ali da permuta de informações, né? O tema administração tributária, lá no finalzinho do CTN, mais precisamente no artigo 199 do CTN, tá? Uma questão bem direta, conhecimento da literalidade era o suficiente. Relativamente à fiscalização tributária, notadamente no que diz respeito aos impostos de competência das diversas pessoas jurídicas de direito público interno,
o CTN estabelece que às fazendas públicas é permitida uma prestação de assistência mútua, tá? E aí vinham várias questões tentando confundir o candidato, mas a verdade é que a prestação é mútua entre todas elas, tá? Da União para os municípios, município com a União, Estado, município, Estado, União, enfim, tá? Entre todas elas para fiscalização de tributos e também para permuta de informações, para os dois casos, era isso que se colocava ali em questão nas alternativas. Na forma estabelecida por lei, não somente por lei, como também por convênio, e também em caráter geral ou em caráter específico. Por trazer exatamente o que está previsto no artigo 199, selecionamos como gabarito extraoficial a letra C, meus amigos. A última questão, gabarito extraoficial, letra C. Então, se você quiser acompanhar a solução completa dessas questões, estamos lá no artigo do Estratégia, www.estrategiaconcurso.com.br. Tem lá um artigo que eu escrevi falando sobre isso, tá? Eu espero que você tenha gostado e, mais do que isso, eu espero que você tenha saído muito bem, que Deus abençoe essa sua trajetória, que todo o seu esforço seja recompensado e, se não for dessa vez, considere esta chuva de editais da área fiscal para se esforçar ainda mais e lutar por uma vaga CMS Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Alagoas, Bahia, tem muita coisa vindo por aí, pessoal, muita coisa mesmo. Então não desanimem, fiquem firmes nos estudos, estou na torcida por vocês e aguardo notícias de aprovação. Então se você ainda não me seguiu, me segue lá no Instagram, vamos ter um contato mais próximo, @Prof. Fábio Dutra, está aqui, ó, Prof. Fábio Dutra, aguardo você lá. Dê um alô, fala que você veio aqui pela nossa correção de gabarito e nós nos vemos numa próxima oportunidade no Estratégia ou como um aprovado, né, comemorando a sua aprovação. É isso aí, meus amigos, tamo junto, forte abraço e até mais. Valeu, pessoal!